Aquele... Boa noite. Isso aí. Nós estamos aqui, mais uma vez, para abençoar e ser abençoado, né? A ideia dessa reunião é dessa coisa de estar junto, é também, além de trazer um pouquinho do que cada um aqui, da experiência de cada um, e trazer um pouco para o outro aí que está buscando alguma coisa diferente, né? É também mostrar como é legal, né, a gente sentar entre amigos e olhar no rosto do amigo e conversar com eles e ter esse momento de comunhão, porque isso é comunhão também, né? Você também escreveu. É para eles? E ter esse momento dessa coisa leve, dessa coisa gostosa, né? As famílias, elas são o primeiro social, né, do ser humano. Então, é entre família que ele aprende a se socializar. Agora mesmo, a gente estava vendo, a gente soube de um lance que aconteceu aí, que mostra o quanto as pessoas estão desconectadas com o outro, né? O cara chega, acha que a criança que estava no colo lá da mãe, que estava junto com os pais, era um boneco, e ele chega, vai, brinca e fala, ai, que boneca essa, como é que é o nome da boneca? Reborn. E aí ele fica brincando, e aí o pai diz, não, é de verdade. E ele não acredita e dá um tapa na cara desse bebê. Chega, ficou inchado. E aí você percebe, e aí, né, óbvio, todo mundo partiu para cima dele e tal. Mas assim, aí você olha para esse, aí ele falou, mas eu pensei que fosse uma boneca. Gente, o quanto esse ser humano está desconectado com o outro, porque mesmo que fosse. E daí? Óbvio que a gente não concorda de que leve um boneco para ir para a casa de saúde e deixa de atender uma criança para atender o boneco. Óbvio que uma pessoa normal não vai concordar com isso, mas chegar e agredir dessa forma gratuitamente, porque nem era no lugar de saúde, nem tinha nada a ver com isso, era uma lanchonete, eu acho. Então, e aí, quando você olha para um sujeito desse, você vê o quanto estamos ficando distantes do nosso próximo. O quanto a gente está desconectado com a vida real. Né? E aí a gente fica, gente... Sim. Onde que vai, cara? Caso do bebê reborn. Sim, mesmo. Todo mundo que querem batizar, querem levar no INSS para consultar os bebês reborn, o povo está ficando revoltado. A gente entende esse lado. Aí o pastor pega, em vez de batizar, ele pega e chuta a criança a fazer o bebê reborn. O cara quis fazer o mesmo. Ele não é bebê, né? Ele é a boneca reborn. Seja lá o que for, não é bebê. Mas aí, assim, ok, cada um faz o que dá. Tem gente que a gente estava aqui falando, né, sobre animal, tem gente que vira mãe de cachorro, vira, né? Tudo bem, a gente tem um animal aqui, olha ele, abusado toda a vida, sabe que tá em casa, né? Mas, assim, não é mais importante do que tem a importância dele, cada um tem o seu lugar, olha, cara. Cada um tem o seu lugar na vida do ser humano. E aí, hoje de manhã, a gente estava falando sobre margem, né, Carol? A gente estava falando sobre a margem. E que a gente... Oi, minha linda, que saudade de você.
Ela tá Oi? Congelada a imagem. tá congelada a Já vai imagem. liberar. Já vai liberar? É daqui ou é de lá? Ah, tá. Tá sem voz. Congelou a imagem. Agora E agora? Boa noite. Agora Oi, tá Carla. Oi. Agora deu, né? É aqui o problema. Agora não. Por quê? O que aconteceu? Bateria tá Será que é da onde? Hã? O meu celular? dela? Será que está sem bateria? Ah, Peraí, cá. Não escuta, câmbio. pode ser. Eu tô Será ouvindo, isso? só não tô vendo. Só um pouquinho. Não é que acho que tá acabando a bateria do celular, daí ele morre a imagem. Mas tem um gato. Ah, eu tô conseguindo escutar. Será? Vamos dar uma olhada. Sim, eu não sei que. Eu tô fazendo. Quando eu estava falando com ele, estava com bateria. Carla, você está ouvindo? Aqui, onde é que faz agora? Tô ouvindo tudo. Eu tô ouvindo tudo, só não tô vendo. Aham. A gente está aqui quase Foi ajeitando. Quase ajeitando. Foi na saída da televisão. Vamos seguir na televisão. Mas é tipo, Será? Não, Mas é isso que está sim. falando aqui? Que é. aqui não vai ter. Não, Presta não vai seu, ter. eu coloco. Aqui no meu também não tem. Presta seu. Ah, não precisa. Olha lá. Ué, mas por quê? O dela. Agora eu tô vendo o tapete. Gente, impressionante, o negócio tá mais automático. Pois é. Não, é muito. E trocou de aparelho automático? Pois é. É muito louco, né? Vai tirar o meu, então? Isso? Tá. Oi, É isso, é coisa doida. O meu é pra agora eu tô vendo. Tô vendo o casaco da Rose. tirar. Não é da roça, não. Não é. Da Carol? Isso daqui é Carol. Ah, é Carol, é Carol. Vamos ver. Ele nem se mexe, tá vendo, André? Olha isso, o que tá acontecendo? Ajeitamos aí. Então, a gente hoje vai estar falando sobre esperança. TV Reborn. Estamos falando de Bíblia. E aí a gente começou a falar sobre também, né, que a gente está aqui não só para trocar ideias, para trocar pérolas de experiência, mas também para trazer um pouquinho desse momento que a gente pode estar compartilhando, porque e a família é o lugar onde você se torna social, né? Sociável. Onde você começa a sua sociedade na família. Então, a família que não para. A gente está fazendo um negócio que eu já vi umas 2, 3, eu acho, domingo. No domingo, a gente está tomando um café juntos. Não, Carol? Eu sei, né, amor? E aí a gente arruma uma mesa, não sei o quê. Então, assim, tem que dar um jeitinho para ter esse momento. A gente sempre tem, né, os momentos de brincadeira. Olha, Carla, olha, toda aberta aqui. Cachorro. E aí, Tá dando retorno no seu microfone, Carla. tá dando retorno? Oi? Tá dando Tá interferência? dando retorno no microfone? Peraí. Melhorou? Aham. Melhorou? Então, aí a gente estava falando, a gente estava falando da gente ter, aqui em casa a gente tem bastante esse momento social, esse momento de brincadeira, que não sei o quê, porque isso precisa existir. É tão gostoso quando cada um chega do trabalho. Às vezes eu fico no trabalho, a Carol já está aqui, e aí a gente é recebido, todos três, cada um recebe o outro, né? Quando a gente chega, porque é gostoso a companhia. A gente sente essa falta, né? De estar junto, falando, não sei o quê. Então, é na família que você precisa começar isso.
Não pensa que seu filho vai ter isso, não deixa seu filho conhecer isso lá fora, porque lá fora não vai conhecer de uma forma tão saudável. Então, você começa a trazer para ele essa coisa bacana de estar junto, de sentar, de conversar, de olhar dentro da família. É aqui que começa. E aí, a gente estava falando, né, sobre o caso que aconteceu agora, do garoto, da criança, que ele achou que era um bebê reborn. E aí, o pai falou, não é. E aí ele achou que era e deu um tapa na cara da criança de 2, 4 meses, sei lá. Não, 4 meses, eu acho. E aí, coitadinha da criança, levou um murro no meio da cara, assim, né? E aí eu fiquei pensando, aí o Márcio até falando, porque estão levando para ser batizado, estão levando para hospital, né? Para consulta, não sei o quê. Mas, mesmo assim, não justifica isso, né? E aí eu estava falando que isso daí é a prova de que estamos desconectados um com o outro. E aí hoje a gente vai estar trazendo aqui o versículo de Provérbios 13, 12. Ele fala assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. O que isso tem a ver com isso que eu estou falando? Tudo. Às vezes a gente perde a esperança, né? E a esperança no amor, no ser humano. E aí a gente começa a reagir de uma forma violenta, né? Porque mesmo que fosse um boneco, né? Poderia ser um boneco, mas nem foi um boneco. Ele não precisava agir daquele jeito, mas age daquele jeito porque esse ser humano está morto. E aí, essa semana eu estava refletindo sobre... Dá uma tacinha de vinho. Uhum. E aí, essa semana a gente estava refletindo sobre a esperança mesmo, né? A gente ouve o que sobre a esperança? Que a esperança é a última que morre, né? E assim, já teve um tempo atrás que eu pensei nesse lance da esperança, e aí voltou de novo essa história da esperança. E eu estava com um paciente essa semana, e a gente estava falando, eu estava falando sobre isso, né? E aí ele trouxe essa fala: a esperança é a última que morre. Eu falei, caramba, né? Vamos pensar um pouquinho sobre essa fala. Essa fala destrói a gente. Uhum. E tem muito a ver com a procrastinação. Porque tem várias ramificações que a gente pode falar a respeito disso, mas eu vou trazer uma só. E aí eu estava falando sobre a procrastinação. Ela é um mecanismo de defesa onde você deixa de fazer as coisas para não ficar liberado para fazer algo grande, o grande que você deseja. Então, eu deixo de arrumar a casa, eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, e aí a coisa fica bem zona mesmo. Aí eu pensei, a hora que eu vou fazer uma coisa grande, eu tenho que arrumar tudinho para fazer a coisa grande. Quantas vezes isso acontece na minha vida, e se eu não vigiar, né, continua acontecendo. E aí você vai ficando com a tua vida enrolada, e a esperança... E aí eu digo, isso tudo é para que a esperança não morra, para você ficar com a esperança guardada. Porque existe uma coisa assim, e aí a nossa mente é bombardeada para a incredulidade, né? Principalmente de quem somos e de onde a gente veio, né? Então, aí tem esse bombardeio de que você não pode acreditar, que você é merecedor, que você pode, que você, né? E aí vem essa história, a esperança é a última que morre. Você também não pode matar, deixar, né? Matar a esperança, deixa ela viva aí, pelo amor de Deus, né? E aí,
Aí você tem a crença de que algo bom não é seu, não é para você, então você tem um medo de você dar o passo certinho e chegar lá, não tem. Uhum. Eu trabalhei com uma moça no Rio de Janeiro e ela falou assim para mim, a gente estava trabalhando sobre a paternidade e tal, e ela disse, eu acho que eu descobri quem é meu pai. Eu falei, que legal, não sei o quê, e aí, como é que a gente vai fazer para chegar perto desse sujeito? Eu me lembro que foi um sofrimento muito grande para ela. Mas o sofrimento dela não era nem de ser rejeitada por ele. Não era disso. Era dele não ser. Então, ela ficou um tempo meio que deixando essa esperança no coração dela, que achei o meu pai, né? Possivelmente é ele, e ela não dava conta de dar passos para chegar nele. Aí eu falei para ela, né, qual é o medo nessa história? O medo não é de que você não encontrou, mas qual seria o medo, né? Aí ela pegou e falou, né, e se não for? E a gente chegou a essa conclusão, e se não for? Então, naquele momento, ela não estava com covardia, ela não estava... Não era uma questão disso, mas era a questão dela manter a esperança dela viva. Tradução na Bíblia, nova tradução na língua de hoje. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Enche o coração de vida. Então, por entender, viu a de hoje? A esperança realizada? Não, a esperança Adiada, né? A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Enche o coração de vida. Então, assim, quando a gente recebe essa crença, e aí essa semana eu falei para o meu paciente, vamos acabar com essa crença, que a esperança não é, a esperança não é a última que morre, a esperança não morre. Primeiro que quando você realiza um sonho, você tem novas esperanças, né? A esperança é para ser realizada. A esperança é viva. Ela não morre, não vai morrer. Fala, Carla. Esse negócio da gente ver a esperança dessa forma é só para a gente não, é para não realizar, né? É para a gente ficar sempre adiando. Ó, semana que vem, aquilo que você falou da procrastinação. Aí, isso adoece porque nós temos um lado para sonhar, né? Mas também tem que ter um lado de realizar. E a gente não realiza se a gente não tomar decisões. Primeiro a gente precisa sonhar. Depois a gente tem que tomar decisões. Se a gente não tomar decisões e não bota em prática, não vai realizar. Aí fica sempre essa coisa da esperança que nunca morre, que vai morrer, que não... sempre procrastinando, né? Porque se não tiver um e o outro, não vai se realizar, né? E quando não se realiza, aí não dá, não fica... Aí é o que ele falou, você adoece, né? Porque você não está realizando. Isso, o que a Bíblia ensina é que você não tem que ficar o tempo todo vivendo de esperança. É porque, na verdade, o que você falou, começou falando, o tempo presente, que é o aqui e agora, é onde a gente faz as coisas acontecerem, né? Então, se você ficar sempre adiando para amanhã, a esperança, né? Você nunca vai chegar, né? No objetivo, chegar naquilo que você... Aí, assim, viver de esperança é o que a maioria das pessoas vivem, né? Porque elas não sabem que é no aqui e no agora que a gente realiza. Na verdade, só existe o aqui e o agora, né? Sim, olha só. Amanhã não existe nem o que já passou. Agora você está trazendo uma questão que é o tempo, né? Eu estava vendo um filme com o Márcio e aí o filme não tinha nada a ver, o filme era meio doido, mas ele dizia assim, amor,
não era bem ruim, mas ele era um filme que não trazia uma história. Mas ele falou uma coisa no filme que eu achei muito interessante. A menina perguntou assim, que aí ele veio de um outro tempo e ele veio parar nos anos de hoje, mas ele era lá do passado. E aí ele se materializou, né, lá no navio nos anos de hoje. E aí a menina falou assim, de onde você veio? Aí ele falou, porque isso é vinho, tá? Sacanagem. Isso é vinho? E aí o cara falou assim, de onde você veio? Aí ele falou assim, a pergunta não é de onde. Tempo. A questão é o tempo, não. A questão não é o lugar, é o tempo. Então, essa coisa que você falou assim, né, que hoje é o tempo. Uhum. E aí, aí eu vou entrar num negócio muito mais, depois a gente fala sobre isso. Mas, assim, realmente, a gente escolher viver a nossa esperança hoje. Hoje é o tempo de você não matar a esperança, mas viver a esperança. Porque a esperança, ela te traz vida. Essa crença que colocam na nossa cabeça, a esperança é a última que morre, nos faz, até inconsciente, né? Até mesmo como é que a gente defende, porque a esperança é vida. Todo mundo tem esperança e vida é movimento. E aí todo mundo que tem esperança, a ideia é de que ele está vivo. E aí, o que a gente faz inconscientemente? A gente quer guardar a esperança. A gente não... Porque se ela morre, se é a última que morre, ela vai morrer quando eu realizar. Olha que doideira. Né? Quando eu realizar, olha a mensagem que vai para a nossa cabeça. Quando eu realizar a esperança, que é vida, vai morrer. E por isso que, é exatamente por isso que as pessoas não querem... não querem nem mexer, porque vai que não acontece. Aí, se não acontecer, acabou a vida, né? Acabou a esperança, acabou tudo. Exatamente. Se a esperança acabar, acaba a vida. Então, eu não vou dar. Estou doida de realizar? Não sou doida. Se acabar a esperança, acaba a minha vida. Então, eu prefiro resguardar a minha esperança. Olha que doido. O que fizeram com a nossa cabeça? E assim, eu tenho medo de tentar e não dar certo. Isso. Então, eu não faço nada, fico assim, eu tenho esperança. Isso né? Então, assim, é uma fuga. Obrigada, amor. Como a gente lida com ela. Guardar a esperança é uma fuga. Porque, na verdade, se você está realizando, olha o presente que falou, você está realizando a princípio a esperança, porque a esperança dá uma ideia de futuro, que vai acontecer depois, e não agora. Que vai trazer um fruto do que eu estou fazendo agora. Ela está fazendo então, esse fruto, você tem a esperança de que o fruto que você da árvore que você vai dar certo, vai dar certo, mas você plantou a árvore. Se você guarda a semente, ela nunca vai brotar. Se você, aí ela mostra. É igual, eu acho que é mais ou menos isso também, né? Sim. Tem essa semente aqui que tem o potencial de ser uma árvore muito frutífera. Então, eu vou guardar ela. Imagina se eu coloco ela na terra e ela não brota. E ela não brota. Carol, você fechou nesse negócio. Não é bem isso mesmo. Eu tenho uma semente que é a esperança e eu não vou... Vai que não dá certo. Mas é exatamente isso. Então fala. Pera, olha aí o som. Aí, exatamente essa semente que tem que ser plantada. Ela tem que ser plantada. Se ela não for plantada, ela não vai germinar nunca. Então, tem que ter a decisão e a ação, né? Decisão e além da que o seu solo é fértil.
Exatamente. Então, assim, a gente tem que mudar essa crença na nossa cabeça. A nossa crença também tem que mudar, além dos medos todos, é que a gente tem que sonhar mesmo, mas existe também aquela outra parte, que é a parte de você dar os passos, tomar decisão e dar o passo no hoje para que a coisa aconteça. Sim. Porque tem o sutil, né? Tem o universo, tem Deus, tem tem a fé, né? Mas a fé, quando ela é real, a gente enterra a semente. E aí enterra a semente com a certeza de que ela vai brotar, né? Se a gente guarda a semente como uma esperança que ela não vai germinar, tem que existir essa proatividade também, né? Que nós somos razão e somos emoção. A gente é sutileza e é ação também. Não é só uma coisa e só outra. Aí quando falta uma e falta outra, aí fica um pouco difícil, né? Também é só ação, não vai a lugar nenhum. Também só sonhar também não acontece nada. Então tem que ser sonhar, mas também agir no hoje, né? Eu estou vivendo muito isso porque eu estou vendo o negócio do apartamento. Caraca, assim, eu não sei se vocês lembram. A entrada era de 30, passou para 17. Aí eu falei que ia passar para 0, não foi? Passou. A entrada? A entrada. E você... A entrada era 30. Aí depois de 17, estava bem mais fácil, né? Aí depois eu falei assim, capaz de quando eu for fazer vai ser 0. E foi. Foi. Que legal. Você comprou um apartamento? Não, eu já estou num processo de como é que fala? De crédito, né? De crédito. Eu estou fazendo eu fiz a simulação, aí agora eu estou entrando no processo, né? De crédito. E maior barato, né? Que assim, tudo. Assim, é sonho e ação, mas só que eu acho que é muito mais fé do que qualquer coisa. Sim. Mas se você não der passos para frente, mesmo achando que não, mesmo sabendo que em princípio não dá, você não chega. Isso. Não chega, não. Mas você também, sem essa consciência do que trava você, quais são as crenças que você tem isso você está fazendo com cada passo, né? Oi? Sem a consciência de o que trava você? Aquilo que tem na nossa mente. É isso que trava. Então, se eu acreditar realmente que a esperança é a última que morre, eu não vou dar passo. Não vai dar nenhum passo. Então, a gente tem que prestar atenção que quais são as crenças que eu tenho em mim. Nossa, você me lembrou de uma coisa que eu tive um insight essa semana e eu esqueci de falar e anotar. Eu lembrei daquela... Acho que tem uma passagem que fala que a vontade de Deus é perfeita, e agradável. E daí eu lembrei que as pessoas falam que seja feita a vontade de Deus, nesse sentido da crença. Também é um tipo de esperança morta, né? Seja feita a vontade de Deus. Isso. Mas o que a pessoa acredita que é a vontade? Exato. Eu não tenho... E a fé é perfeita, justa e agradável. A fé sem obras é morta, né? Se você não faz nada, é porque você não acredita. Né? Hoje me veio, não, essa semana, me veio um negócio assim. Eu até falei isso para a Cíntia. Falei, cara, sabe o que me veio? Que eu acordei assim, todas as pessoas que vivem a miséria é porque confiam na miséria. A confiança dela está na miséria. Então, toda pessoa que é escrava do dinheiro, a confiança dela está no dinheiro. Entende? Então, assim, e aí a Bíblia fala, né, sobre a questão do coração. Cuidado onde está o teu coração, porque ali estará o seu tesouro. Então, o seu tesouro pode estar na miséria.
Seu tesouro está na falta do dinheiro. O seu Se o seu olhar está nisso também, né? Isso, e é o que você confia. É o seu tesouro, porque quem é que não abre o coração para o tesouro? Você lembra que semana passada, eu acho que eu contei sobre isso, que eu estava andando e eu estava perguntando a Deus, né? E eu falando, as pessoas que não têm nada, e as pessoas. E aí ele falou assim: para você estar na abundância, você tem que acreditar, tem que se manter, porque é muito fácil sair dela. E para outro tempo. Mas para você se manter também na falta, você também tem que ter uma firme fé. Isso. Você tem que ter uma fé muito grande. Foi até assim, né? Que a fé tem que ser muito grande para se manter ali. Até porque, se a gente não atrapalhar, o normal é o crescimento, né? Se você olhar para a natureza, tá tudo prosperando, tá tudo crescendo, tá tudo. É essa que é o caminho do universo, né? Não tem como. Exato. Só que o que a gente faz quando a gente paralisa? A gente se desalinha de uma forma tão grande que paralisa. Tem um bloqueio, né? A gente bloqueia com os nossos sentimentos, com os nossos traumas, com as nossas crenças. A gente bloqueia esse fluxo que é natural. Sim. Mas se a gente não atrapalhar, naturalmente a coisa flui, né? E assim, é legal quando você tem isso como teoria, mas quando você começa a experimentar isso na prática, e você vai vendo que se você botar sua fé ali, o negócio vai. Se você botar sua fé aqui, o negócio vai. Se você botar confiança, sem aquela coisa louca do grande esforço, né? Que você tem que fazer um grande esforço, né? Essa semana também semana passada a gente teve uma experiência muito legal aqui em casa, que o Emerson no trabalho, estou sempre assim orando por essa questão, para que ele se sinta cada vez mais livre, né? Livre, que não dependa, apesar dele ser o provedor da casa, o homem, mesmo assim que ele se sinta confiante. Acabou que aconteceram coisas também no trabalho dele, porque a empresa que ele trabalhava, que intermediava, ela saiu, o dono não quis mais. Aí o Emerson até recebeu tipo uma profecia, né? Você vai ter uma empresa, não sei o quê, num dia anterior. Aí no dia seguinte eu falei, aí ele já estava assim, ou ia ficar sem trabalho, ou ia ficar no antigo emprego ruim. Aí a gente fez uma proposta para o dono da loja, para ele não ter intermediário, a gente direto com ele. A gente abrindo um CNPJ e sendo direto com ele. Eu fiz a proposta, assim, eu falei como se fosse ele no WhatsApp. Eu fiz a proposta, na mesma hora o dono aceitou. Na mesma hora ele aceitou. Aí ele perguntou se você tem CNPJ, eu falei que tinha. Na mesma hora eu fiz na hora, desliguei o negócio e fiz o CNPJ. Foi assim, na hora. Eu sei que foi bom para todo mundo, porque o dono já gostava do trabalho dele, né? Só o patrão dele que não estava sendo muito honesto, né? Muito comprometido. Mas o Emerson estava muito comprometido, então o patrão dele vai pagar menos, né? E o Emerson vai ganhar mais. Está ganhando já mais e o patrão vai pagar menos, porque não tem intermediário. Sim. E o Emerson ainda pode começar a pegar outros clientes e botar outras pessoas para botar no lugar dele. Sim. Mas assim, na hora que eu fiz resolvi pelo WhatsApp, né? Na hora que eu fiz, eu falei para o Emerson, agora a gente vai orar e vai declarar que tudo vai acontecer da mais perfeita harmonia
E aí foi exatamente assim que aconteceu. Ele respondeu na hora. Ele falou assim, você já tem CNPJ? Na hora, sabe? Então foi... Olha só, isso que você está falando, aquilo que a Carol está falando, né? Não sei qual das duas falou. A esperança é movimento, né? A Carol estava falando aqui que a esperança é movimento. E aí o que você estava falando também sobre a questão do agir. Olha só que interessante. A esperança não é realmente para viver depois, nem muito menos ficar guardada em nós. A esperança, ela é um impulso para que você faça. Ela tem que ser entendida assim. Falar nisso, eu vou até ver a etimologia da palavra esperança. Porque assim, ela traz para a gente o sentido de que aquilo que a André falou. Vamos, né? Esperar. Vamos. E o Emerson estava sempre falando assim para mim, vamos esperar. Aí, mas não tem por que esperar mais, né? Aqui e agora, porque o negócio está acontecendo aqui neste momento. Então, a gente não tem o que esperar, né? Não tem por que esperar, ainda mais que a gente já tem uma palavra. Se você tem uma palavra, aí que você tem que ir para cima mesmo. A rema, né? É rema? 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 É aquela palavra que você... Você não tem... Se você tem uma palavra, você tem que pautar as suas atitudes em cima dessa palavra, se você crê mesmo. Em cima dessa esperança. Você lembra que quando do Airbnb eu perguntei, aí eu falei, eu fico com o negócio, aí Deus falou, vai no Airbnb, eu tinha a palavra. Sim. Eu fui e deu muito bom. Não é mesmo? Aparentemente não dava, mas quando você tem uma palavra, você tem que botar o pé na água. Né? Igual o Moisés, né? Colocou o pé na água. Não, Deus perguntou para ele, o que você está fazendo que você ainda está me perguntando? O que você tem que fazer? Você tem que entrar. Você tem que... Vai na fé, né? É isso. E assim, só que nós não fomos ensinados assim. Não. Nós não temos consciência do poder que temos dentro de nós. Exatamente. Nós não sabemos que assim, o que Jesus veio fazer foi exatamente nos lembrar e nos reconectar com esse Deus que já habita em nós, né? E a religião fica só dando voltas, né? Na escola você não aprende isso, na religião você não aprende isso, em lugar nenhum. O tempo todo é tirando o nosso poder, tirando a nossa fé, né? A nossa fé. Que Deus é bom, que Ele sempre tem o melhor para nós. Sim. Né? E essa mídia toda fica contaminando a nossa cabeça, que o mundo é horrível, e realmente se torna. Porque de tanto que a gente acredita nisso. Não, né? Aí se torna exatamente porque a gente fica paralisado assistindo o espetáculo. Mas se a gente fizer o movimento, pegar a semente e plantar, pegar a esperança lá e agora, né? E deixar necessário esse movimento. Viva, se a gente fizer isso, muda todo esse mundo. A igreja é a igreja que eu falo, a religião institucional hoje, né? A evangélica, ela ensina demais você a esperar. Isso. A esperar, mas é esperar sentado, né? Não é... Fica pedindo para você. Espera, deita. Não se mete nisso, não. Deus vai fazer. Deus faz mesmo, mas se você não tiver... Ele já fez. Ele já fez. Uma mentalidade de que é aquele negócio. Isso aqui é meu. Tá no colo do maço, mas é meu. E aí, o que ensinam para a gente? Mas espera, né? Deus vai te dar. Está ali no colo dele, todas as bênçãos vão dele, está nele. Mas o que eu tenho que fazer? Pegar e trazer para mim.
E outra coisa, Eu fico na esperança de que isso vai vir, de que isso vai vir. Quer dizer, a gente fica como se fossem robôs, né? É a mesma coisa que você tem seu filho não pode abrir a geladeira, seu filho não tem uma chave de casa para chegar e abrir a porta e entrar. Seu filho. Que filho é esse? não, e que Deus é esse? Que pai é esse? Que só favorece aquele filho que é mais chegadinho. Não é não? É um Deus que, gente, que pai é esse? Que Deus é esse? O mais chegadinho, ele realmente vai receber mais. Porque... Mas, na verdade, quem vai se achegar é a pessoa. Não é Deus. Não é? Só que eles botam como se Deus que fosse fazer para você, como se Deus fosse seu servo. Não. E ele que fosse fazer para você. Toma aqui no teu colo, que você é bonzinho, você é favorito, você fez tudo certinho, você não faltou um culto, você não fez... Aonde, gente? Faltou um culto, é verdade. Isso é um dos critérios, não faltar o culto. Você não falou palavrão, você não falou um palavrão, você não faltou o culto, você... são outras religiões também, você vai no sabate né? Toda semana, você faz os rituais tudo direitinho, então você é merecedor, né? Mas o resto da humanidade todinha não é, entendeu? Todo mundo está de fora. André quer falar? Nossa, como que a Igreja Católica, ela prega que se você falta a Bíblia, você não ama Deus. É pecado mortal. O Evangelho tem isso. Tem sim. É porque você faltar a escola dominical e não der o dízimo, então, aí que tu tá frito. Se você não der dízimo, então, você é quase que... Eu acho que você voltar à escola dominical, mas você copiando o dízimo, não tem muito problema, não. Pode ser um pouquinho mais para o outro lado. Mas, assim, é uma necessidade, né? Eu não sei se foi semana passada também me veio. Eu vi um cenário na minha frente de uma mulher que perde o esposo e ela morre de medo de perder os bens dele. E aí ela, né, diz, ninguém tem nada não, quem tem sou eu, né? E aí ela deixa bem claro que não ia sobrar nada para os filhos e tal. E isso mexeu comigo, porque ela é evangélica e eu fiquei horrorizada com esse negócio, né? Se bem que eu espero isso, né? O povo evangélico, o evangelho nem existe, o que existe é ser cristão ou não cristão. Isso foi uma invenção para realmente tirar o Cristo da história, né? Tira o cristão e coloca o evangélico, igual Papai Noel. Tira o nascimento de Jesus e coloca Papai Noel. Entendeu? Só para isso. Enfim. Aí, tá. Aí eu fiquei com o meu coração bem agitado com aquilo, achei horrível. Mas aí eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero chegar lá com esse coração apertado, eu não quero isso para mim. Oi, filho! Nossa, mas é enorme, né? Lindo! Nossa, me pode diferente. Tá, com aquele cortadinho. E aí eu falei assim, aí eu fiz essa conversa com Deus, e aí eu perguntei para Deus, Senhor, mas por quê? O que é isso, né? Porque eu né, podia colocar vários nomes nisso, né? E aí eu perguntei para ele, o que é isso? Aí ele disse para mim, isso é medo. Aí eu entendi, caiu a ficha, né? Aí ele falou, a segurança dela está nos bens. Ela acredita que se ela não tiver, ela está desamparada. E está mesmo, porque essa é a esperança dela. E aí, quando ele falou isso, eu falei, nossa, coitadinha. Tadinha. Né? E aí isso veio, eu falei, cara, que tristeza. E realmente, né, é a pessoa que não tem realmente esperança.
ela não confia que ela é filha, ela não confia, né? Você fechou o áudio. Desculpa. Eu acho que foi nesse sentido que Jesus falou sobre você não ter Mamon como não é, não que o dinheiro não seja seu Deus, né? Isso No foi nesse... sentido de você, Jesus falou, ó, não aquele que adorar um vai aborrecer o outro. Uhum, Aquele que aborreceu, não falou do dinheiro, né? sim, sim. Nesse sentido da gente não confiar dessa forma. Sim, é interessante. Eu estou fechando a minha lista sobre a questão da relação com o dinheiro, né? E hoje eu fiz 600 vezes uma fala. E aí eu consegui achar a fala, e aí eu falei, vou fazer. E quando eu acordei a pensei, quantas está dando. Estou ouvindo. Eu sei, mas veja o seu som que está voltando, está retornando. Aí quando eu acabei a 600, eu tive vários insights, eu tive dificuldade de fazer, porque é o dinheiro, né? Por causa desse medo aí também, né? Ah, então eu não posso adorar. Eu sei que eu não adoro o dinheiro, quem eu adoro é Jesus, mas a gente tem essa crença, né? E aí aí hoje eu fui fazer as falas, e quando eu terminei, cara, eu falei, cara, o dinheiro é uma energia, é como se ele realmente fosse para o lugar dele. Jamais ele é maior do que eu, nem muito menos. Ele é menor do que eu, quanto mais de Deus. Então, ele está abaixo de mim, ele é uma energia inferior a mim, ao espírito que eu tenho dentro de mim. Então, ele nunca pode ser o meu Deus. Uma outra coisa que eu vi nitidamente foi a troca de lugar. Né? Com isso, eu vi a troca de lugar. Então, assim, quando a pessoa não tem essa noção, ela realmente coloca ele como Deus. Então, assim, em vez de eu estar servindo o dinheiro, é o dinheiro quem vai me servir. É ele que ele é o meu servidor, como qualquer coisa aqui. Né? O sofá me serve para eu sentar. Né? Então, assim, e aí ele foi para o lugar dele, ele me serve como qualquer energia que está aqui materializada na Terra. Então, eu sou superior a ele. Quando a pessoa coloca o dinheiro como seu salvador, ele se torna superior a essa pessoa. Então, essa pessoa passa por cima de pessoas, mata a mãe, sabe, por dinheiro, rouba do outro por causa do dinheiro. Porque ele é tão menor, ele se vê tão menor que o dinheiro. Então, assim, essa vida que essas pessoas têm é a vida mais medíocre, né? Mais escrava, exatamente, mais escrava que ela pode ter. É o pior estágio que tem. Porque o dinheiro nunca foi, nem nunca será maior do que o ser humano que Deus fala. E isso depende da quantidade de dinheiro que você tenha, né? Porque você pode não ter nada e achar que é ele que vai te salvar. Exatamente, mas a pessoa também não tem nada, não era nada demais, sabe? E você tem muito dinheiro e achar que sem ele você não é ninguém. Exato. E ao contrário também. Você pode ter um pouco e ter o suficiente sempre, nunca faltar. Sim. Né? Não ter para faltar. Mãe, posso falar? E também o contrário, você pode ter muito dinheiro e não achar que ele vai e saber dominar, né? E não ser escravo dele. O que ele quer falar? E então essa relação ela vai te colocar no lugar superior ao dinheiro. E a relação do medo de perder o dinheiro é exatamente medo de perder aquilo que salva ela. E aí, quando ele disse para mim, isso é medo, eu falei, meu Deus, coitadinho. Né? Aí a gente percebe o quanto, e aí a gente vê, né,
O quanto a gente... Mas isso tudo é a crença. Isso tudo é aquilo que foi embutido na nossa cabeça, né? E a escolha também da gente continuar do jeito que está, né? Porque é uma escolha, ainda mais hoje. Hoje você ouve, hoje você pode crescer. Mas, enfim... É todo um sistema, um sistema assim, global, né? Como Jesus falou, é o reino deste mundo, é um sistema global que enfia a pessoa, que a pessoa já nasce dentro disso, né? É familiar, né? Mas o convite também tem dentro de cada ser humano um convite para vou despertar, preciso despertar, tem algo mais aí, eu preciso. Se o propósito não for esse, é algo bem próximo disso, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, a vida não pode ser só isso, né? Então, são os inconformados, né? Aqueles que não estão conformados com aquilo que está formatado nele, né? Então, para os inconformados, eles correm atrás do prejuízo. Não é fácil, tem nada fácil aí nessa história, porque uma coisa é você desconstruir o outro, outra coisa é você desconstruir você mesmo. Então, aquilo que a Carol trouxe no primeiro dia aqui, ela falando sobre a autorresponsabilidade. Então, assim, esse passo é o primeiro passo que você tem que tomar, né? De tomar para si a responsabilidade das suas escolhas. Então, hoje não foi nada fácil sentar aqui na sala e vir fazer as falas que eu tinha que falar. Eu fiquei um tempo sem abrir a boca, eu não conseguia abrir a boca do peso olha que eu estou trabalhando isso já tem um tempinho, mas hoje eu sei que eu fechei a Gestalt. Nossa, o dinheiro foi para o lugar dele e eu estou no meu lugar, sereno, sabendo de que esse é o meu lugar, sabe? Eu sou governante. Mas, cara, para chegar até aí, você tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta trocar a sua mente. Quando você troca a sua mente, você consegue ver resultado. Então, assim, eu consegui fazer 600 vezes a fala, e aí vou ouvir 3 vezes ao dia. Cara, eu vou fechar esse negócio de uma vez por todas, e a nossa mente vai renovando, né? E vai trazendo coisas. Aí é que nem uma casca de cebola, né? Você vai descascando e você vai tirando cada vez menos. A gente precisa fazer um novo sistema, né? Porque a gente tem que sair desse sistema do mundo e entrar em outro sistema. O que você ouve, o que você sente, o que você vê, com quem você fala, o que você diz, as experiências que você tem, o que você está vivendo, o que você está, né, avançando, o que você está aprendendo, o que você está botando em prática, o que você está ouvindo, né, o que você está enxergando, o que você está botando em prática, né? O que você está aprendendo, então, é um outro sistema. É um outro sistema. É uma outra frequência, né? A Carol estava falando aqui. Realmente, a gente vai mudando de frequência aos pouquinhos, a gente vai mudando de frequência. E aí a gente vai aprendendo a andar naquela frequência. Aí é aquele negócio, né? Não tem essa. Além da gente mudar, a gente tem que aprender a andar naquela frequência. Se permanecer naquela frequência, tá? Aí a gente tem que ficar vigilante. Por isso que tem aquela palavra, né? Vigiar e orar. Porque ninguém, quando um dia, se perceba. Não é vigiar o outro, não. Não é saber se o outro está fazendo. Não. É se vigiar, se perceba. Como é que você está? Quais são as respostas orgânicas que você está tendo a respeito do que você está fazendo? Né? Quem você está atraindo para você? Então, a gente tem isso o tempo todo, né? Carol vai me dizer isso depois. Quem ela está atraindo hoje? Nossa, cara. É uma frequência que ela está. Ela está atraindo as pessoas na frequência que ela está.
E a gente isso é começar hoje. Então, assim, fica aqui essa questão. A esperança é a última que morre. Mata esse negócio. Entenda que a esperança é para que você realize. É para realizar. É para isso que serve a esperança. Ela não pode. E é engraçado que a pessoa fala sobre tardar. Quando ela tarda, ela adoece seu coração. Então, a esperança é um movimento que você fazer. Eu tenho esperança, eu tenho confiança, eu vou lá e faço. E tem também aquele que fala que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda nunca, ele não tarda. Quem tarda é quem ficou deixando para frente. Exatamente. Quem tarda é aquele que tem medo. Né? É aquele que toma uma decisão, né? E outra coisa, né? Essa coisa de Deus tarda, mas não falha. Por Deus, é exatamente para deixar você esperando. Mata a sua esperança, cresce o seu... Cara, eu já tive várias crises dessa na igreja, assim, gente, mas até onde que eu tenho que esperar? Mas até onde que eu tenho que esperar? Nossa, eu ficava assim, gente, eu tenho que esperar o quê? Eu ficava assim, mas eu tenho que esperar mesmo, mas o quê? Se eu meter a mão, eu tô fazendo coisa errada, eu tô enchendo. Olha, pode fazer. Aí eu fiz vários testes, né? Falei, não vou fazer nada então, vamos ver. Cara, foi piorando a situação, foi piorando. Gente, tem alguma coisa errada nisso, não está escrito não. Aí comecei a procurar, tem alguma coisa errada, então vamos procurar, vamos achar. E é isso. É loucura, gente. E assim, a maioria fica ali esperando. Porque um dia eu vou viver na Terra Prometida. Um dia eu vou ser abençoado. Isso. Um dia... Aí, olha só, aqui é muito interessante, porque aqui tem uma parte que é de gente muito bem-sucedida, né? Um dos endereços mais caros do mundo. Mas também tem uma maior favela... Uma das maiores favelas do mundo também tem no mesmo bairro. E aí você olha para um lado, você vê. Aí você olha, aí tu tá a pessoa tá dentro da igreja. Aí olha para frente assim, aquilo tudo, gente muito bem sucedida, tudo resolvido. Aí ela fala assim, gente. Aí fica numa crise, né? Porque ela tá ali, mas está doente. Ela tá ali, mas está desesperançosa. O filho está nas drogas, sabe como? A vida toda ferrada, e os outros que nem vão na igreja estão vivendo bem pra caramba. Aí elas ficam muito em crise, porque não muito, muito em crise, assim. E é assim, porque essa autorresponsabilidade não é dada. Não. Você falou sobre como é que foi aquela história? Ele falou que Deus odeia todo mundo. O Ricardo, né? Estava falando em livro. E ele, no livro aqui, ele fala que Deus odeia a pobreza. Aí eu falei assim. E aí eu comecei a desconfiar, né? Porque, assim, quando eu vi aquela... Quando Deus tirou o povo do deserto... Veja lá. Cara, desliguei. Quando Deus levou o povo no deserto, conduziu o povo no deserto, ele começou a fazer aqueles negócios muito ricos. E eu falei para minha mãe, olha como é que ele é chique. Imagina que eu vou mandar fazer uma tenda que tem que ser ouro, que tem que ser bordado de ouro, mandou convidar o melhor que existia ali para poder fazer. Eu falei, olha como ele é sofisticado. Aí um dia eu estava olhando, um dia eu estava passando de ônibus ali na Paulo de Fronten,
E aí eu estava passando de ônibus e tem assim, bem na entrada de uma favela, assim que a gente sai do túnel, aí tem uma entrada de uma favela e tinha assim, um negócio bem grande, escrito assim, você é pobre. Falei, nossa, quem for subir ali todo dia ia ler aquilo ali, cara. Aí eu olhei aquilo e falei, quê? Pobre é o diabo. Eu estava dentro do ônibus, eu li aquilo escrito, eu falei, pobre é o diabo. E aí eu falei, sabe, todos os dias, todo mundo que passa ali, que entra, a gente passa pela ponte fronteira direto. Do outro lado é que estava escrito esse negócio, e lá tinha uma entrada para ir para a favela. E aí o ônibus parou no ponto de ônibus, né, que as pessoas soltam ali, e aí ou vai para lá, ou vai para o Rio Comprido. E aí eu olhei aquela placa escrita, falei, nossa, pobre é o diabo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e aí quando aquela coisa do deserto, né, que eu vi que o quanto, nossa, Deus pegou púrpuras, sabe, tecido chiquérésimo e colocou lá e não sei o quê. Eu falei, cara, ele não tem nada de pobre, nada. Eu não estou falando, eu estou falando de coisas desarrumadas, de coisas empobrecidas, de coisas velhas, de coisas, sabe, de coisas que realmente não te traz nenhum tipo de conforto, de bem-estar, né? Aquilo não faz bem para ninguém. Quem que gosta de estar num lugar que é totalmente bagunçado, desarrumado, como é uma favela? Agora é comunidade, né? Mas, enfim, a hora que a igreja, a instituição não vai parar de fazer isso porque ela serve o sistema. Mas, sabe, a hora que as pessoas começarem a se despertar e realmente fazer isso que você falou, questionar e falar, gente, como assim? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O quanto de verdade tem na sua vida? Eu estava olhando aquele casal lá, o Macron e a mulher, né, que deu uma porradinha na carinha dele, né? E aí, se ninguém tivesse visto, beleza. E aí eu fiquei olhando assim, você sabe o que veio? É assim que vivem os cristãos, é assim que vivem os evangélicos. Os casais da igreja, eles fazem portas fechadas, aquilo ali. E fazem mesmo, a gente está cansada de ver isso, né? Hoje tem o YouTube, né? Uhum. Aí chega para os outros, né? Aí quando sai, querido, aí desce. Né? São escravos da sociedade, escravos da mentira. Então, toda vez eu pergunto, quanto de verdade tem na sua vida? De 0 a 10. O Márcio fala que isso é uma pegadinha. De 0 a 10. Aí a pessoa se toca. Aí ela diz 2, 3. Eu falo, bom, então esse não é Jesus, né? Ele não está nesse negócio. Porque verdade não, ou ela é verdade ou ela não é verdade. Ah, que na sua casa, então, nunca quebra pau. Quebra pau, sim, de vez em quando, né, amor? De vez em quando, não. Demora, mas às vezes quebra um pauzinho, né? Às vezes quebra. Uhum. Porque eu sou muito assim, né? Graças a Deus, ele é bem tranquilo. Mas, enfim. Mas a gente faz para acertar o paragolé, para não ter essa questão de viver uma vida de hipocrisia, né? E eu também sempre tenho uma crença e uma fala para mim, eu nasci para ser feliz. Então, minha filha, eu começo a ser feliz aqui dentro de casa. Então, assim, tem filho, tem marido, mas o negócio é ser feliz. Esse é o nosso objetivo. E a Carol é muito parecida comigo, puxou a madrasta. A Carol é igualzinha a madrasta dela, é impressionante. Puxou a mim. Eu sempre falo, né, que... Oi? Está com o áudio fechado. Ai, Carlos. Então, a gente está em busca de si, né, dessa autenticidade, né, de quem somos, sem ter que agradar o próximo, porque só porque o outro quer que você se enquadre nisso, você tem que ser idêntico, né? Então a gente está em busca de si, né, dessa liberdade de poder ser quem é,
né? Todo mundo está em busca, assim, esse deveria ser a meta, né? Tipo, eu estou me buscando quem realmente eu sou e viver da maneira que para mim é legal, que nem todo mundo, né? Não é padrãozinho. E quando você se acostuma a viver bem, quando você não está nessa dinâmica, você sente saudade, né? E às vezes eu falo, amor, eu estou com saudade de você de novo. Vamos resolver esse porangol aí. Eu estou com saudade de você. Olha que a gente sente saudade. Então, porque o normal é a gente estar assim, curtindo, né? Então, assim, que a gente possa estar olhando para a nossa vida, tomando conta da nossa vida e tirando de nós tudo aquilo que está nos impedindo de ser quem somos. Como que eu vou fazer isso? Olha, existem falas, existe a respiração, existe a meditação, né? Então, assim, esteja todos os dias um momento só com você. Se você tem o presente de, pelo menos, acreditar que Jesus é algo real, então busca isso. Esteja com ele todos os dias, um pouquinho, só um pouquinho. Que depois também você vai sentir falta dele, porque é tão gostoso, tá, né? Que você sente falta dele. E aí, é uma presença na sua vida. Então, tira um pouquinho. Você está ocupado com o quê? Eu tenho caminhado para eu estar ocupada, e hoje eu tenho sentido isso, a minha ocupação é com o Pai. Não é com a clínica, não é com o paciente, não é com a casa aqui, não é... Não, a minha ocupação é com ele. Então, assim, que você esteja trocando, né? O mundo, o sistema, ele faz você estar ocupado com ele, com o mundo, né? A sua energia está com o mundo. Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho... Não, esteja ocupado com ele. É com ele. Tá? E aí a gente pode estar abençoando e sendo abençoado cada vez mais. Uhum. Queridos, muito, muito obrigada. Tem alguma coisa para falar, Carla? Não, acho que você falou de tudo já. Esperamos você aqui, tá? Esperamos você aqui. Sim. Cara, eu nem parei para ver o negócio da passagem, né? Porque tem que ver também qual dia que o Arthur está de férias. Ainda não passei para ver isso, tem que ver. Tudo bem. Eu vou ver. Mas foi a FF, a Carol está falando. Quantos graus está aí, gente? Quantos graus? Se eu conseguir alguma coisa boa para agora, para julho. Né? É frio, cara. Oi, tá muito frio. Não, hoje está quente, mas ele não sabe quente, não. Vai fazer 9. 19 não é muito frio, não, é bem fresquinho. 9? Está 17 agora, vai fazer 9 semana que vem. E já esteve bem mais frio. Ele estava 5 graus. Outro dia estava 5 graus. 3 graus. Não, 3 graus é bem frio. Nem a gente gosta. Mas... Eu tô aqui suando, olha aqui, gente, eu tô suando aqui. Nossa. É por causa do vinho também. Tá bem. Mas, assim, seria legal no verão, porque esse verão você tem que conhecer a cidade, né? A gente sai... Mas é aquela que... mas às vezes elas são... Às vezes eu vou dar uma olhada se tiver alguma coisa bacana. Então, se eu conseguir alguma coisa de madrugada, assim, tipo imperdível, sabe como?
Aham, Aí eu vou comprar, mas se não tiver nada imperdível, eu vou deixar tá, pro verão. tá bem. Então. Aí no verão, de repente, o Emerson vai poder ir, porque aí ele vai ter umas fériasinhas, uma coisa assim. Legal, bem legal. Eu diferente agora. Quê? Tem que viver o diferente, a Carol tá falando. Verão você já vive todo dia. Tem que viver o diferente. Ah, é, é verdade, é verdade. Ih, mas a gente é assim também, minha filha. Durante o dia a gente fica namorando também. Ó, eu tô com saudade, meu amor. Aí, Isso é. aí eu falo para ele assim, ó, quando chegar em casa, esteja presente no aqui e no agora, que aí você vai matar a sua falta, a sua saudade, aí vai passar o dia inteiro bem. É isso mesmo. Tá bom. Um beijo. Excepcional final de semana, tudo de bom. Obrigada. Também, queridos. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Acho que a Carla tá de celular novo também. Celular novo?